Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Com grande alegria estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, através do nosso canal, onde temos a alegria de ter você conosco para junto partilharmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. A nossa Escola Bíblica está no ar. Queremos mais uma vez agradecer a Deus, porque cada trimestre que passa temos grande oportunidade de aprender. E nesse trimestre, como já falamos nas aulas iniciais, estamos estudando a história dos reis. E quando olhamos para a palavra de Deus e aprendemos a respeito dos reis de Israel, temos muito a estudar e confrontar e refletir a respeito dos dias em que vivemos. Porque quando olhamos para a temática central desse trimestre, escolhido pela CPAD, onde o agir de Deus em relação à infidelidade daquele povo, muito nos ensina em relação aos nossos dias de hoje, como estamos andando diante de Deus, como está a liderança, os governos, aqueles que exercem o exercício, aqueles que estão à frente de qualquer liderança que exerce o ofício de liderar, que não é simples, essa missão é uma missão árdua, é uma missão importante, uma missão, quando olhamos para o crescimento da obra de Deus, vemos liderança da igreja, lideranças locais, lideranças regionais, lideranças nacionais, nós vemos liderança no poder público, nós vemos liderança no poder privado, aquele que conduz uma empresa, aquele que conduz um grupo. Então, o exercício da liderança pautada, dirigida, guiada pelo Espírito Santo, uma liderança que é dirigida por Deus, é isso que nós estamos aprendendo e refletindo nesse trimestre. Quando ela é dirigida por Deus, tudo vai bem e os propósitos do Senhor são alcançados. Mas um povo que queria tanto rei, que queria tanto uma monarquia, que queria tanto ser dirigido por um rei, um povo dirigido por um homem, assim Deus concedeu. E aí vemos a história ao longo de todo o discorrer dos livros que nós estamos lendo, vendo a história dos reis, passados 120 anos de uma monarquia una, onde Israel era uma única nação, onde tínhamos ali Judá, e aí veio o período do primeiro rei Saul, depois Davi, o grande rei, depois Salomão, e aí, claro, entramos no período aí da divisão, e aí entramos no assunto do trimestre, quando estudamos a respeito desde a divisão dos reinos entre norte e sul, quando Roboão e Jeroboão assumem cada um a sua parte, Jeroboão assumindo ali o reino do norte. E aí temos estudado ao longo deste trimestre a respeito desses reinos do norte, da sua conduta, do jeito que eles buscaram conduzir o povo, aqueles que estavam sob os seus cuidados, e a forma, infelizmente, a forma como eles permitiram que a mistura das culturas, que a idolatria, que o servir a adorar a outros deuses entrasse no meio do povo de Israel. E assim nós estudamos a vida de Jeroboão, o reino dele, de maneira rápida como se sucedeu. Falamos um pouco, quando lemos ali capítulo 16 do primeiro livro dos reis, onde vimos Baasa, depois Elá, depois Zinri, e aí Zinri, que foi levantado por Deus para ficar apenas 7 dias como rei, ele foi levantado apenas para destruir a dinastia de Baasa. E aí a gente vê Onri assumindo, Baasa morre, ela morre, Zinri destrói, ele agora sendo cercado por Onri, destrói o palácio onde ele estava, que ele comete um suicídio, e aí Onri assume, e Onri agora como rei faz tudo contrário à vontade de Deus, e Onri sucedendo, pai de Acabe, tendo como seu sucessor seu filho Acabe, que foi um terrível rei. E aí Acabe, casado com Jezabel, conhecemos muito bem a história, vimos na aula anterior como Deus, de maneira forte, leva seu servo Elias,
de maneira corajosa, ousada, que desafia os profetas de Baal. Baal, aquele Deus que trouxe, que veio para o meio do povo por intermédio da sacerdotisa desse Deus Baal, que era Jezabel, a esposa do rei. Então a rainha permite, com sua influência, com seu poder, com sua forma de influenciar o rei, ela traz para o meio do povo de Israel a adoração aos reis, aos deuses Baal e Azerá. E aí vimos o discorrer da forma como Deus levanta Elias de maneira poderosa, corajosa, firme, e Elias combate Acabe, fala contra Jezabel, pré-anuncia sua morte, uma morte horrível de Jezabel, né, que sua carne não seria nem, os seus ossos seriam nem enterrados, né, sua carne não seria enterrada, né, os cães, e nós conhecemos a história. E aí, quando olhamos para a divisão dos livros da história dos reis, né, que antes era um livro só e foi dividido, quando da Septuaginta, foi dividido em primeiro e segundo livro dos reis, e nós vamos ver o término ali no capítulo 22 do primeiro livro, findando com a morte de Acabe. E iniciamos, portanto, hoje o bloco do segundo livro e finalizando ali o bloco a respeito de Elias, onde nós estamos estudando a respeito da ação de Deus na vida do homem, Elias, o profeta, mas encerramos o primeiro livro, no capítulo 22, com a morte, mas ainda há dinastia, ainda há o filho que está sucedendo o rei, que é Acasias. Então chegamos hoje na lição de número 5, onde nós vamos, no próximo domingo, ter a oportunidade, você, querido professor, você, querido pastor, junto com a sua congregação, com os seus alunos da Escola Bíblica Dominical, entrar um pouco mais na história dos reis e trabalhar aqui sobre este rei, que foi um reinado tão curto, mas é importante entendermos o agir de Deus na vida do profeta, onde Acasias, como filho do rei Acabe e da rainha Jezabel, ele, apesar de ter sido 2 anos apenas, a gente vai aprender aqui que nesses 2 anos apenas a gente tem condição de extrair uma grande lição para nós que hoje vivemos e temos os grandes desafios que nos cercam. E a coragem de Elias, e a intimidade de Elias, e as características de Elias, as qualidades de Elias, serve de lição para nós. O livro conta a história de vários reis, o livro trabalha, quando nós olhamos ali os conflitos da Síria contra Israel, a gente vai ver capítulo 20, 21, o comentarista do trimestre não abordou o tema, a gente tem vários assuntos. Então, foi escolhido, claro, tem muita coisa para pouco tempo, ao longo de 3 meses, e o comentarista escolheu, apesar de pequeno reinado, mas escolheu ali o episódio de Acasias, do reinado dele, para nos mostrar algo extraordinário a respeito de Elias e sua corajosa atuação diante disso. Mas o livro todo, se puder olhar, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, professor, leia todo o livro, tenha a oportunidade ali de mergulhar na história dos reis e ver nas minúcias do texto como Deus foi misericordioso, como Deus agiu, como Deus trabalhou na história daquele povo de Israel e como Deus, com braço forte, não aceitou dividir sua glória, não aceitou a idolatria, não aceitou a infidelidade daquele povo. Então a gente chega aqui no capítulo 1 do segundo livro dos reis, lição de número 5, onde o comentarista trouxe para nós o texto áureo, o texto de ouro, em Salmos capítulo 7, verso 9, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Deus prova e sabe da fidelidade de cada um. Deus que conhece a mim e a você. Deus que te tirou
lá de onde você veio, das suas origens. Alguns tiveram a alegria de nascer no berço evangélico, outros tiveram a experiência de vir do Egito, de vir do mundo, de aceitar a Cristo depois de adulto, de conhecer esse Deus e teve uma vida pregressa e tem uma experiência para contar. Você, não importa a sua origem, Deus te conhece, Deus te trouxe, Deus abriu os braços e você hoje, servo e serva do Senhor, Deus conhece a mente e o coração e sabe da fidelidade do justo, da malícia do ímpio e da justiça do justo. Deus conhece o coração e prova, Deus sabe. Quando olhamos aqui então para a verdade prática, a coragem de Elias é o exemplo e incentivo para os que estão chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. Então olhamos em que a coragem, o exemplo, a lição que vamos aprender aqui a respeito de Elias, que ele nos deixa, nós que tem uma missão, aquele que foi chamado para ensinar, aquele que foi chamado para trabalhar na obra do Senhor, aquele que foi chamado para pregar, tem aqui um grande exemplo e que a gente deva aprender e exercitar aquilo que estamos estudando ao longo de todo o trimestre. Nossa leitura está, como eu já falei, a partir do capítulo 1 do segundo livro dos Reis, e aí a gente inicia com a morte de Acabe, o pai de Acasias. E logo quando olhamos e penetramos na história, a gente vai ver que Acabe, nesse período aí de sua morte, os moabitas, eles decidem se rebelar, decidem se revoltar contra Israel. E já começa ali o conflito, já começa ali uma dificuldade já na gestão do reinado, da gestão de Acasias. E Acasias, diz o texto no verso 2, caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então, ele já tem o desafio de cuidar de um grande conflito que está acontecendo, já como prova de que o reino dividido, ou o líder que permite a divisão, que permite as dificuldades, que já vem de uma linhagem de desobediência, que já vem, como diz o texto, seguindo os caminhos de Jeroboão, aquele que foi o primeiro, aquele que foi o motivador da divisão. Mas é importante lembrar que essa divisão do reino foi promovida pelo próprio Deus, Deus que promoveu, que permitiu que isso acontecesse, para estar ali trabalhando como uma forma de denunciar ou de trabalhar em cima do que foi falado a Salomão, por conta das fraquezas e dos erros de Salomão. Deus falou que o reino seria ali dividido, mas que manteria a linhagem real da família de Davi, por isso o reino do sul, mantendo ali Roboão e seguindo ali os reis da linhagem do sul com as 2 tribos. Mas as 10 tribos do norte, como projeto de Deus, Roboão e seus soldados ainda intentam retomar de Jeroboão o reino, mas aí nós vemos o texto quando Deus diz não vá, porque está cumprindo o que eu falei através dos profetas, o profeta Aías que anunciou. Então Deus diz não vá, fiquem aí, porque era Deus que estava naquele negócio. Então, quando olhamos, Deus permitindo, levantando homens para corrigir o erro do líder anterior, e é assim que é a vida, né? Deus não está satisfeito com o rei, divide o reino, sobe Jeroboão, e nós conhecemos o texto. O profeta que anunciou o Jeroboão como rei é o mesmo profeta que vai lá e vai apontar o dedo e vai dizer: Jeroboão, Deus te deu tudo isso, mas você fez errado aos olhos do Senhor. Você está fazendo errado, porque Jeroboão logo constrói altares a outros deuses. E a gente vai ver essa sequência acontecendo. Agora, estamos aqui diante de um rei que nasce no lar, filho de Acabe. Acabe que herdou de seu pai Onri, que assumiu em conflito Zinri,
o trono de Zinri. Zinri, que era capitão da guarda, que matou e assumiu o trono de Elá. Elá, que era filho de Baás. Então, a gente vai vendo ali a divisão, o conflito, o trono sendo tomado de trono. E aí a gente sabe que aquilo que começou errado não tem como esperar que seja terminado certo. Normalmente, quando se começa certo, você tem a certeza que, permanecendo certo, findará certo. Mas aquilo que começa errado já está mostrando o fim que findará errado. E a gente vê agora Acasias, filho de Acabe, Acabe que foi terrível nos seus 22 anos de rei, Acabe que fez um péssimo reinado, fazendo tudo o que desagradava e permitindo ser influenciado e conduzido por sua esposa, a rainha Jezabel, aquela que trouxe toda aquela divisão de pensamento diante do povo, porque o povo cocheava em dois pensamentos, conhecemos a história, e aí agora o povo que deveria estar servindo ao único Deus de Israel estava dividido. Esse é o cenário em que Acasias cresce. Esse é o cenário em que Acasias se desenvolve enquanto criança. Esse é o cenário em que Acasias aprende com os seus pais, aprende com sua mãe. Ele está enxergando ali o aprendizado de como ser um adolescente no palácio, de como ser um jovem, chegou a sua fase adulta, morte dos seus pais, agora chega o momento dele assumir o cajado, assumir a gestão, assumir o cedro real, agora ele senta no trono e é apenas 2 anos de reinado, muito curto, nós já vemos aqui a ação errada que ele tomou. 2 erros gravíssimos que a gente já percebe aqui. Primeiro, porque ele não quer consultar, ele está numa cama, ele se acidentou, ele caiu, ele se machucou, ele não podia andar, e aí agora ele está ali, encontra-se numa situação de paralisia, e agora o que eu faço? Eu como rei vou estar aqui parado? Será que isso é para a morte? Será que daqui eu não me levanto mais? E aí agora diz o texto que ele decide buscar resposta para suas indagações. E aí o primeiro erro é quando ele segue a inimizade de seus pais. Inimizade com quem? Com o profeta do Senhor. É claro que ele é filho, sabia que Jezabel, sua mãe, era grande inimiga de Elias. Ela não suportava, ela queria matar Elias, ela não queria proximidade com o profeta do Senhor, ela não queria estar perto, aquele que só profetizava coisa ruim, aquele que só falava coisas maus, aquele que logo no capítulo ali 17, que ele chega ao rei Acabe, logo que surge o personagem Elias, a primeira fala dele é pronunciando, falando de uma grande seca que viria dos 3 anos e meio que não choveu e que ficou sem chover. Imagina só. Então, um homem que traz notícias difíceis para o rei, mas que está confrontando o agir daquele rei, confrontando o comportamento, não passando vista grossa ou panos sobre os erros e falhas do rei, mas querendo um compromisso da nação para com o Deus daquela nação. E essa ousadia de Elias fez com que construísse uma grande inimizade entre este casal e Elias. Claro, Acasias viveu no meio disso. Acasias ouviu seus pais falarem disso, percebeu, vivenciou esse conflito. Agora, ele está numa cama, poderia buscar. E é irônico, né? Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, quando ele diz assim: certo dia Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria, ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Olha o contexto, né? Quando a gente olha para o nome Acasias, que quer dizer Deus que sustenta, ou Jeová que sustenta, ou Deus é o Senhor, ou Javé é o Senhor, é meio irônico, Acabe dar esse nome para seu filho, porque dá o nome a um filho de que Deus, Jeová, o Senhor, é Ele que sustenta, Ele é que é o Senhor, e fazer tudo errado, tudo contrário, permitindo servir ou buscar ou adorar a outros deuses.
esse que deveria agora buscar o Senhor de verdade, da qual o nome dele falava, né? Ele que deveria buscar, já começa a grande ironia aí, ele segue os caminhos dos seus pais. A palavra de Deus vai orientar a respeito deste ensino, deste aprendizado, desse modelo de aprendizagem entre pai e filho. Quando Deus levanta Moisés, que dá toda a lei, que dá os preceitos, que vai ensinar a respeito da cultura que estava misturada, do povo que agora está fora do Egito, mas que trouxe ali os hábitos, ou que aprendeu uma mistura que não agradava a Deus, Deus separa aquele povo e dá o proceder, e dá a forma de agir, o guia, a lei, o estatuto, os preceitos, para dizer assim, olha, aqui é o manual de conduta, porque eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês deixem de lado tudo que vocês aprenderam no passado lá no Egito e vamos viver um novo tempo, uma nova vida, com um novo formato, com nova conduta, com um novo código de vida. E aí quando Moisés dá ali não só o decálogo, não só os 10 mandamentos, não só o que é tão falado, mas os 613 preceitos e mostrando ali e os grandes ensinos de Deus, e Deus se manifesta para aquele povo, e Deus fala com eles, se manifesta durante o período com várias evidências do poder de Deus diante daquele povo, desde a saída no Êxodo, desde a saída lá do Egito das 10 pragas, ao seu percurso no deserto, né, durante o Êxodo, e a gente vai ver ali que Deus se manifesta, Deus mostra que é real. E Deus exige, Deus pede à nação que eles sirvam a Ele, que Ele ame, que siga os seus caminhos. E aí quando Moisés dá a instrução lá em Deuteronômio, mostrando para aquele povo, dizendo, olha, passe de pai para filho, isso que vocês estão aprendendo deva ser guardado em seu coração e que vá passando de geração em geração. Quando chega aqui nesse episódio que a gente está vendo já uma nação bem distante, nós já estamos falando ali que várias gerações se passaram e ao longo do tempo a gente vai ver que os ensinos de pai para filho, neto, bisneto, já vai se perdendo com o tempo. Aí há um desafio para mim e para você, que é pai, que é mãe, que tem filhos, que você aprendeu na casa do Senhor, que você que tem a palavra de Deus em seu coração, não deva jamais abrir mão do ensino desta palavra de salvação aos teus filhos, não importa a idade, mas principalmente na tenra idade, na idade de criança, na idade de muito jovem, para eles já nascerem ouvindo falar do Deus a quem servimos, da relação que temos com o nosso Deus. E aqui mostra o grande desafio nosso nos dias atuais. A relação que temos com Deus, ela deva estar presente em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Aspecto secular, aspecto não só espiritual, porque somos seres espirituais vivendo em uma casa material. Então a gente tem na nossa conduta diária as nossas obrigações, os afazeres, os ofícios, o trabalho, a escola, o lado acadêmico, você que estuda, você que trabalha, você que tem toda uma rotina diária e que Deus deva estar presente em toda a sua vida, desde o respirar de manhã cedo, acordar e você abrir os olhos pela manhã, Deus está presente na sua vida. Há um momento que você levanta e vai viver toda a jornada do seu dia, para no final do dia você dobrar o joelho e chegar à sua cama, agradecer a Deus pelo dia e deitar na sua cama para dormir, descansar e no outro dia começar outro ciclo de novo, de novo, de novo. Deus está presente em sua vida. Não devamos esquecer jamais disso, que Deus, a nossa vida está... não tem como vivermos nessa terra longe do olhar de Deus. Não tem como ignorarmos em algum instante que Deus não existe. Então, esse relacionamento com este Deus é fundamental para o ensino aos nossos filhos, porque os nossos filhos enxergam o exemplo, aprendem com aquilo que nós ensinamos através de palavras, é claro, mas o maior ensino está no exemplo. E se o nosso filho enxerga o nosso relacionamento com Deus, ele vai entender que esse relacionamento não é com Deus invisível, mas um Deus real,
um Deus que fala, um Deus que responde, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que protege. Então, o seu filho precisa enxergar este relacionamento e enxergando, ele vai aprender sobre a existência de um Deus que ele vai servir também. Então, aqui a gente já percebe a forma como Acasias aprendeu a respeito de Deus, aprendeu a respeito do relacionamento de Acabe e Jezabel em relação a Deus, porque eles construíram um templo em Samaria para Baal e um bosque para Azerá, e toda aquela liturgia, aqueles sacrifícios, os altares que existiam ali de sacrifícios aos seus deuses, as cerimônias, os rituais, sobre o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus da reprodução. E aí é isso que ele viu, ele via aquilo, ele cria naquilo, ele entendia que aquilo era o certo. E aí nós vemos aqui nesse momento que quando ele, sabendo da existência do profeta Elias, sabendo que existia um profeta do Senhor, sabendo que existiam outros profetas de Deus que poderia responder, ele decide buscar a resposta fora. Ele decide buscar, apesar do seu nome dizer que é Deus que o sustenta, ele decide buscar em outro Deus, não o Deus de Israel. E aí ele vai buscar em Ecrom, que é uma das cidades dos filisteus, e aí ele vai buscar lá a respeito da sua recuperação, da sua doença, ele vai buscar lá essa resposta do Senhor. Eu quero ainda ler aqui Deuteronômios a respeito do que nós falamos sobre o pai passar, sobre esse exemplo e ensino. Olha o que Moisés deixa escrito e ordenância para os pais. Capítulo número 6, versos 5 ao 7, que diz: o ensino dos pais, quando a gente olha sobre o exemplo e a palavra: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, primeiro deva ter o amor aqui, o relacionamento, o amor com todas as seu coração, alma e todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? No seu coração. Então, os pais devam buscar, devam aprender, devam praticar aquilo que nós aprendemos acerca da palavra de Deus, aquilo que você aprendeu ao longo de sua jornada como cristão, servindo esse Deus e se relacionando com esse Deus, deva estar no coração. E diz mais o texto: ensina-as com persistência aos seus filhos. Outra tradução vai dizer de inculcar, outra tradução vai dizer intimar os seus filhos. Ou seja, com persistência, leve isso para os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, esteja diante, primeiro dentro do coração, depois ensine, e aí o filho vai aprender com o olhar e vai aprender com o ouvido. E ele vai ver o exemplo e ele vai ouvir e praticar, mas insista nesse aprendizado. E a gente vê aqui, então, não era de se esperar algo diferente. Acasias, por ter aprendido errado, vai continuar fazendo as coisas erradas. Mas Deus levanta Elias, o anjo, diz o texto, versículo número 3, mas o anjo do Senhor disse ao tisbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Então veja, quem foi dizer a Elias que, primeiro, ele tinha mandado essa comitiva e estava em busca de uma dúvida, ele estava indagando algo, ele precisava de uma resposta? O próprio Deus. O anjo do Senhor aparece a Elias e diz: olha, vai, encontra com aqueles que estão, por ordem do rei, indo a Ecrom, buscar em outra terra, buscar fora do território dado a Abraão, dado a vocês, uma das 4 cidades que pertence, que está fora do território que pertence aos filisteus. Então vai lá e encontra com eles e faz essa perguntinha: por acaso não há Deus em Israel? Veja que ironia, né? Mais uma vez, Acasias, que o nome dele é o Deus que sustenta, né? Então ele vai e encontra com eles. Por isso, assim diz o Senhor: porque vocês vão consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom,
versículo 4, por isso assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi e deu essa mensagem para eles. Nós conhecemos a história. Essa aula de hoje ela vai estar apenas aqui dentro do capítulo 1, e aí a gente tem aqui grandes lições para entendermos apenas nesse capítulo. A gente vai aprender muito. Primeiro é que quando o anjo do Senhor aparece a Elias, quem é esse Elias? Elias que passou aquela fase bem complicada, quando ele passou ali o Monte Carmelo, fez o desafio, Deus mostrou que estava com Elias, o fogo do céu desceu, Elias agora que zombou dos profetas Baal, homem forte, corajoso, estava todo o seu vigor, de repente a mensagem e a ameaça de Jezabel, ele se vê como um homem deprimido, um homem desanimado, e foge da presença, e se esconde, e quer morrer, e aí Deus levanta ele, Deus manda ele se alimentar, e ele vai para o monte Horebe, o monte do Senhor, lá Deus se manifesta para ele, e aí revigora, e aí aquele homem que estava ousado, passou por um desânimo, e agora esse desânimo foi, e mais ou menos aqui 10 anos se passaram do episódio do Monte Carmelo, onde os 850 profetas foram mortos, os profetas de Baal, e agora aqui, 10 anos mais tarde, está este homem, certamente no Monte Carmelo. Alguns acreditam que ele estava vivendo ali no Monte Carmelo, e Elias, na sua forma simples de viver, na sua vestimenta, no seu jeito de ser, não mudou, aquele homem ousado e com a postura, com a força que Deus deu, diz o texto, que Deus reanima Elias, e é natural, irmão, que a gente, como diz Tiago, capítulo 5, verso 17, Elias, um homem como nós, vivendo as mesmas fragilidades, as mesmas dificuldades, as mesmas paixões, as mesmas dificuldades que nós vivemos, e é natural que em algum instante a gente se sinta um gigante na fé, mas é natural também que a gente se sinta um nada, mas a gente deva lembrar sempre que é Deus que nos sustenta. O grande erro é quando achamos que somos alguma coisa, quando achamos que na nossa força, no nosso braço, a gente se coloca no pedestal, a gente se coloca como alguém que faz, alguém que sabe, a nossa competência, a nossa intelectualidade, eu sei, eu faço, e aí eu realizo. Quando isso acontece, está anunciado o fracasso do homem. Mas quando você se enxerga pequeno, mas enxerga em Deus o teu sustento, enxerga em Deus o teu socorro, enxerga em Deus a tua fortaleza, tenha certeza, Deus vai te tirar e vai te levantar, e vai te colocar de novo o vigor, a força, o ânimo necessário para continuar a realização da obra do Senhor. Assim foi na vida de Elias, assim foi na vida de Moisés, assim foi na vida de Jonas, que pediu para morrer. Jonas pediu para morrer, mas Deus dá o renovo, a força e o vigor. E o ensino de Deus aqui. E aqui Elias está renovado, ele passou esse período todo e ele está, como sempre, a sua mensagem forte, direta, corajosa, e ele vai confrontar este rei Acasias e vai de novo lembrar que há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. E aí quando ele faz essa pergunta, acaso não há Deus em Israel? Então é importante lembrar que este Deus está até hoje nos dias na tua casa, na tua família, na tua igreja, na tua localidade, na tua cidade. O Deus de Israel é o Deus de Uberlândia, é o Deus do Brasil, é o Deus da sua vida, é o Deus que dirige os nossos passos. Não podemos ignorar a existência e o governo deste Deus. E aí nós vemos que os mensageiros voltaram ao rei e transmitiram essa mensagem, e logo o rei olhou e falou, mas já voltaram tão rápido assim? Como pode? Vocês não chegaram lá e já voltou tão rápido? Não, é porque no caminho apareceu um homem, e este homem nos indagou, e acaso não há Deus em Israel? E repetem a Acasias, ao rei, tudo o que aconteceu. Olha, ele sabia da existência de Elias, a pergunta dele ali, versículo de número 7, o rei lhes perguntou, como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? E aí eles responderam no versículo 8, ele vestia roupa de pelo e usava um cinto de couro. Elias,
volta à cena aquele que foi o inimigo dos meus pais. Volta à cena o grande inimigo da minha mamãe. Aquele homem que profetizou e que matou e que se levantou e que falou e que se cumpriu e que tudo foi visto, este homem está de volta. Pronto. Agora ele está me dizendo que esta cama, esta doença que me levou à cama é para a morte. Certamente vou morrer. Pronto, agora olha a situação. E aí eu tenho... a nossa vida ela é dirigida, né? A gente já ouve muito isso aí, principalmente pelos profissionais de coach, né? Quando vem um grande desafio diante de nós, o que vai determinar o nosso futuro é a forma como reagimos à circunstância que nos chega, né? E aí chega nesse momento, ele está diante de um profeta que fala e se cumpre. O que eu vou fazer? Eu vou me subjugar a essa mensagem? Eu vou concordar e pedir misericórdia a Deus? Ou eu vou agora confrontar e dizer que não concordo e que está errado? Bom, a reação dele foi como um rei orgulhoso, prepotente, como um rei que que não tinha relacionamento com o Deus de Israel, que não estava preocupado porque acreditava possivelmente nos deuses da sua mãe, possivelmente na mistura de cultura e de adoração, e, enfim. E a raiva, eu acho que quando você traz na memória todo um histórico e reacende agora, porque Elias surgindo é reacender toda uma história da sua família. É reacender aquele que anunciou a destruição da sua família. Então, é trazer à tona. E aí ele simplesmente, em seguida, versículo 9, mandou um oficial com 50 soldados para procurar Elias. E eu quero correr aqui por conta do nosso tempo. O oficial, o capitão dos 50, vai ao encontro de Elias. Elias, este homem simples, que vivia afastado ali no monte, que estava ali preocupado com o relacionamento com Deus, surge de volta no cenário do rei, surge agora trazendo uma mensagem mais uma vez firme, forte, conduzida pelo anjo de Deus, porque foi o anjo de Deus que apareceu a Elias. Este homem com essas características de sua vestimenta simples, de sua vestimenta com características bem específicas, e aí isso nos traz até uma lição de que caracteriza, o que caracteriza uma pessoa? É o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu modo de agir, a sua conduta, são características da pessoa. Mesmo que a pessoa queira disfarçar, não consegue, porque é característica dela, é o jeito dela viver. A gente tem visto aí muitas ovelhas que são, na verdade, lobos por dentro, lobos vestidos em pele de ovelhas, que se assumem alguns cenários de liderança, que estão no nosso meio aí, que com fala mansa, com jeitinho, mas que a máscara pode cair a qualquer momento, porque Deus conhece o interior e Deus prova, como a gente viu no texto áureo, Deus prova o coração e a mente do homem. E aqui, essa forma natural de Elias, esse jeito de Elias de portar-se e de conduzir, ele está ali mais uma vez firme. Aí o rei manda o capitão, porque ele é rei, porque ele tem poder, e conduz ali para trazer a sua presença ou para desfazer essa profecia de morte, que ele não aceita esta fala, ele chama Elias para poder trabalhar. E aí a gente vai ver a corajosa resposta de Elias. Quando o comandante chega diante de Elias lá no monte, desce daí imediatamente, A gente vai ver que ele vem com toda arrogância, com toda prepotência. Ele chega e diz: o oficial encontrou sentado no alto de uma colina e disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Ora, quando Elias ouve isso e diz: homem de Deus, a gente vai ver que essa palavra homem de Deus foi confirmado na vida de Elias, foi confirmado quando Elias esteve com a viúva que teve o seu filho ali morto, e ela teve o milagre da multiplicação da farinha e do azeite na botija, mas em seguida o seu filho morre, ela vendo o milagre, aí ela indaga Elias
ora, a primeira ressurreição registrada na Bíblia, Deus ressuscita aquele moço, entrega a ela e ela diz, vejo que és verdadeiramente o homem de Deus. Tinha a confirmação de Deus, Elias tinha isso na sua vida. E aí, ele sabendo disso, ele diz assim, Elias respondeu, se sou homem de Deus, ora, ele sabia que ele era homem de Deus. E aí ele vai, se sou homem de Deus, Deus que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. A gente sabe que o ministério de Elias, como está na nossa revista hoje, era seguido de fogo, né? Um ministério de fogo, um profeta de fogo, porque a manifestação na vida de Elias, ela se dá, o fogo como evidência, o fogo é um elemento que estava presente no ministério de Elias. A gente vai ver isso quando Elias, ele promove o desafio contra os profetas de Baal e Deus manda fogo do céu e ali queima o holocausto e a gente sabe que até a água encharcou tudo, enfim, estava bem encharcado e Deus mandou fogo. Nós vamos ver quando Elias foge da ameaça de Jezabel, está lá no monte e uma das formas, um dos elementos com o qual Deus está ali se manifestando é o fogo, o fogo aparece, né, a Elias, e a gente vai ver aqui também nesse episódio em que Elias dá essa fala isso, e aí desce o fogo do céu e queima os soldados. E a gente vai ver novamente o carro de fogo, que toma Elias e leva, e separa Elias de Eliseu, né? Vai ali no meio do... Então a gente vai ver que essa é marcante na vida de Elias o fogo. Mas eu quero falar aqui do fogo como poder, porque na verdade não é Elias aquele que faz o fogo, não é Elias, o poder não é dele, mas é o poder de Deus. A gente vai ver lá no final do capítulo, se eu não me engano, 17, 18, quando está terminando ali esse episódio, que Elias ora a Deus e fala e pede ao seu servo para ver se tinha ali a nuvem, a chuva está vindo, e ele anuncia para Acabe, olha, vá que a chuva vai te pegar no caminho. E ele, com muita fé, muita força, diz o texto que o poder de Deus estava sobre ele e ele correu à frente dos carros, à frente do rei Acabe. Então você vê que o poder de Deus se manifestava de várias formas na vida de Elias. Então é isso que nós vamos aprender, que o homem que tem intimidade com Deus, o homem que se relaciona com Deus, a ousadia vem de Deus, a coragem vem de Deus e o poder para agir vem de Deus. Este fogo, como que era evidente na vida do ministério de Elias, é a manifestação do poder de Deus, e Elias, tão simples e natural, e homem de carne e osso como eu e você, mostra que você, como servo e serva de Deus, pode ser usado nas mãos dele, porque o poder é dele, é ele que faz, é ele que opera. Somos apenas instrumento em suas mãos. A gente vai ver que fogo na Bíblia tem algumas manifestações, tem algumas representações, né? Êxodo capítulo 3, verso 2, o fogo representa a presença de Deus, né? Uma coluna de fogo que aquecia, que estava ali no arraial, no meio do povo. A gente vai ver em Êxodo capítulo 40, verso 34 a 38, o fogo como a glória de Deus, que também era uma evidência, uma representação, fogo representando. A Bíblia também comumente mostra o fogo como o Espírito Santo, né? A purificação do Espírito Santo, a ação purificadora do Espírito Santo, Mateus 3 e 11. E ainda o fogo como juízo de Deus. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7, o fogo como juízo de Deus. Então, o fogo foi marcante no ministério de Elias, mas mostrando que o poder é de Deus. Não que o fogo era de Elias, mas Deus usando Elias, e ele, confiante no Deus a quem servia, confiando no poder do Deus, ele usa essa palavra, e aí o fogo desce e mata. E aí eu fico imaginando a cena em que não volta ninguém, Elias não chega, os soldados não voltam, o comandante que foi junto não voltou, e aí, como é que fica? Aí não, vai lá e vai buscar Elias porque o pessoal não voltou, vai o segundo com os 50, e aí chegando lá, se depara com aquela situação que os outros que já estavam ali, que foram queimados pelo fogo, né? Ele se encontra e ele chega com toda
Prepotência também, quando ele chega depois disso, o rei enviou outro oficial, versículo 11, e ele chega lá, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente, essa tradução aqui. Aí no versículo 12, mais uma vez, se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. De novo, o fogo desceu do céu e consumiu o oficial e os soldados. Aí eu fico imaginando de novo que o rei ficou aguardando, nada de Elias, nada do soldado, nada do capitão. Então ele manda, vai buscar, vai ver o que está acontecendo. Ora, quando esse outro chega lá, que vê o primeiro que foi morto, o segundo que chegou também morto, com aquela situação, aquele contexto. O texto não está dizendo isso, eu estou me dando a liberdade de imaginar isso. E aí quando chega lá, e diante disso, ele diz assim, ao chegar, disse ao rei, versículo de número 16, versículo de número 13, então o rei enviou o terceiro oficial dos 50 soldados, com os 50 soldados. O oficial subiu ao monte, esse, diferente dos outros, porque ele estava lá em cima, o primeiro e o segundo disse, desça daí imediatamente. O poder, né, que o rei tem de mandar, agora estava outorgado àquele capitão, e ele se sente com o poder de dizer isso. Ele é o poderoso, o prepotente, ele vai lá e usa o poder. O poder pode ser usado para o bem, mas pode ser usado de maneira respeitosa, de maneira... Enfim, nesse episódio aqui, a gente vê que eles sequer chegaram a Elias e lá de baixo falou, desça imediatamente. Agora, o terceiro tem uma postura diferente. Eu imagino que ele chega na cena, ele vê a situação, alguém que morava, alguém que estava ali, dá a notícia do que aconteceu, ele enxerga o cenário, e aí então, ao ver que os outros dois, por que eu digo isso? Porque o texto vai nos dizer, quando ele sobe, primeira coisa, ele não ficou pedindo de longe, ele decidiu, esse fez diferente, o oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Aqui, outra tradução vai dizer assim, ache por precioso a minha vida, tenha como precioso, como valor, sabe, não leva a minha vida como algo que não tem valor, não leva a minha vida como algo que não vale nada para você, mas pelo contrário, entenda que a minha vida é preciosa, eu tenho casa, eu tenho família, eu sou aqui um servo, eu estou obedecendo a ordens do rei, e apenas obedecendo a ordem do rei eu estou aqui para te buscar, por favor, não faça, aí o versículo seguinte, versículo 14, eu sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora, tem consideração por minha vida. E agora ele se coloca diante do homem de Deus, e aí agora a conversa é diferente. Mas eu ainda assim acredito aqui que Elias iria pedir para descer fogo do céu. Elias não estava ali para brincadeira no sentido dele se entregar àquele grupo de 50 soldados. Não sabia se o seu destino era ser preso, se o seu destino era morrer no caminho, se ele chegaria ao palácio com vida, ou se ele chegaria ao palácio e não sairia mais de lá, porque de repente seria jogado a uma prisão. Mas Elias, ele toma a atitude, eu entendo que ele estava preparado para pedir fogo dos céus e Deus mandar esse fogo, mas aí ele é obediente à voz de Deus, porque diz assim o verso número 15, o anjo do Senhor disse a Elias, o anjo não falou nada no primeiro capitão, o anjo não falou nada no segundo capitão, mas no terceiro, o anjo fala para Elias, acompanhe-o e não tenha medo dele. Ou seja, o anjo sabia, Deus sabia que o coração de Elias era de se proteger, que Elias estava ali, olha, eu estou disposto a pedir a Deus e vai matar de novo, mesmo ele nessa situação, mas o anjo vendo agora a postura do terceiro capitão e vendo e conhecendo o coração de Elias, porque Elias, homem, aquele mesmo homem que fugiu com medo das ameaças de Jezabel, aquele mesmo homem que ora criticou e debochou dos profetas diante de todo o povo lá no Monte Carmelo, é o mesmo homem que no outro instante estava ali cabisbaixo, desanimado e pedindo para morrer, é o mesmo homem que está aqui ousado e corajoso porque ele está em obediência à palavra de Deus, mas que dentro do seu coração há
medo, há um temor, porque é humano, como eu e você. Mas aí o anjo diz assim, não tenha medo, vá, acompanhe. Então Elias se levantou, porque em obediência, em confiança, a fé de Elias no Deus a quem ele serve, ele se levanta e desceu com o capitão e foi falar com o rei. E aí nós conhecemos, Elias mais uma vez diante do rei não muda o discurso, não muda a sua palavra, a mensagem dada por Deus, ele como profeta genuíno do Senhor, ele repete, acaso não há Deus em Israel? Por que você foi mandar consultar Baal-Zebub, que quer dizer o Deus das moscas, ou Baal-Zebu, que é o Deus das alturas? Por que foi buscar consultar deuses estranhos, né? Por isso você não vai se levantar dessa cama, certamente morrerá. E Acasias morreu, versículo 17, conforme a palavra do Senhor anunciado por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi seu sucessor no 2º ano do reinado de Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. E aí a gente vai seguir a história no próximo domingo a respeito do surgimento de Eliseu, sucessor de Elias, e a gente vai entender ali no discurso, no transcorrer, no curso dos reis que se passaram por Israel e Judá. Nós temos aqui, quando olhamos para a palavra de Deus, vamos lembrar quando o salmista, e olha que foi o salmista Davi, aquele que foi um grande rei, diferente de Jeroboão, que foi um rei que teve o exemplo do rei ruim, que os outros foram, que andou conforme os caminhos de Jeroboão. Tem também aquele que diz, andou conforme a casa de Davi, o reinado de Davi, os caminhos de Davi. Davi, o rei tido como um rei exemplar. E aí, Davi, escrevendo seu salmo do número 62, verso 11, diz assim, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O homem pode querer se achar, Acasias poderia querer, porque eu sou rei, um homem numa cama, um homem doente, mesmo assim agindo, ignorando todos os alertas, todas as mensagens, ignorando toda a história recente de sua família, todo o episódio que aconteceu no entorno dele, ele estava numa cama e mesmo assim mantendo achando que é alguma coisa. E o salmista está dizendo aqui, todo o poder pertence. Não adianta 50 soldados, não adianta ameaça humana, o fogo de Deus age em prol dos filhos que estão debaixo da sua proteção. Deus é aquele que levanta fortalezas em torno de você. Não adianta preocupar com a ameaça humana. Deus é quem está contigo. E se você está na vontade dele, no centro da sua vontade, no momento da sua vida que você se encontra hoje, no local, na posição, fazendo o que Deus quer, então sossegue o seu coração, porque é Deus, o poder é dele, é ele que faz, é ele que opera, é ele que protege, é ele que derruba, é ele que mata, é ele que dá vida, é ele, portanto, que responsabiliza pelo seu ministério. Apenas se entregue e confie em Deus. Então nós temos aqui na lição de hoje esse rápido relato a respeito de Acasias, que teve um reinado tão curto e rápido, mas que a gente tira aqui lições a respeito deste homem de Deus, Elias, que, como servo do Senhor, tem grandes características para deixar para nós. As qualidades dele, né? A gente vai ver aqui que a intimidade de Deus, o zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, a forma como Elias corajosamente cumpre o seu ofício em condenar a idolatria, a clareza e a assertividade em suas sentenças, né? Um homem de oração. A gente vai ver Elias sempre mostrando em orações simples, não aquela coisa, não, orações simples de Deus respondendo a Elias, a fidelidade e, além de tudo, a sua coragem. Então a gente vai ver aqui e traz para nós grandes qualidades deste homem de Deus e que serve para nós, e a gente venha realmente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo. Para encerrar o Salmo de número 101, versos 6 e 7, quando está dizendo assim, meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo, na versão NVI, somente quem tem a vida íntegra me servirá.
Quem pratica fraude não habitará no meu santuário e o mentiroso não permanecerá na minha presença. Deus conhece o coração. Nosso texto áureo, como diz aqui, tem já o fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente, Salmo 7:9. Então a gente vai ver aqui que Deus, que conhece, levanta o seu servo e serva, o seu instrumento aqui na terra para agir na vontade dele, que é soberana sobre nossas vidas, no propósito dele, para tentar erradicar toda a infidelidade, toda aquela idolatria, toda essa situação que a gente viu passando de rei para rei e agora seguindo e trazendo aos dias de hoje, a gente deva combater com fidelidade aquilo que nós temos aprendido desde a nossa infância, aquilo que a gente tem aprendido desde os primeiros momentos que você passou a trilhar este caminho como cristão, este mundo que é cheio de coisas à nossa volta que tenta influenciar a nossa vida, e tudo aquilo que nos influencia, que nos dirige, que toma a nossa atenção, que leva-nos, que nos faz conduzir atrás dessas pessoas, ou destes seres, ou destas coisas, servem de idolatria. O ato da gente se apegar aos bens materiais ou às pessoas que estão à nossa volta, de algum modo que nos influencia, que molda, que dita, que conduz as nossas ações, sempre em prol daquilo, é uma forma de idolatria, estamos adorando aquilo. Então devamos tomar muito cuidado, porque hoje existe tanta coisa que rouba a nossa atenção, rouba o nosso tempo, rouba a nossa energia, quando dedicamos às coisas deste mundo, mas a gente deve lembrar sempre que estamos aqui numa jornada espiritual e como igreja do Senhor, temos a missão de estar aqui como sal e luz deste mundo. Temos a missão de brilhar a luz de Deus, a luz de Cristo em meio às trevas. E nós, como servos de Deus, seremos muitas vezes usados por Deus para dissipar as trevas e como luz nós vamos manifestar o brilho de Deus. E em alguns instantes estaremos usados para falar e transmitir as verdades deste mundo. E quando isso acontecer, que a gente ensine, que a gente fale, que a gente transmita a verdade da palavra de Deus com coragem e ousadia. Assim como aprendemos esta manhã a respeito de Elias. Eu profetizar para um soldado, eu profetizar para um servo, eu profetizar para alguém da sociedade é uma coisa. Agora, profetizar para o rei é outra coisa. É a mesma coisa de Deus dizer, vai e fala ao seu vizinho, ao seu irmão da direita, aquela irmãzinha da esquerda, vai lá, Deus tem uma mensagem para ela, vai e diga isso. Ah, eu vou. Agora Deus te levanta para dizer assim, vai e fala para aquele homem, um líder que está em eminência, que está em evidência. Olha, vai lá e fala, peraí, será que é fácil? Se a mensagem for positiva, vou correndo. Mas se a mensagem for negativa, será que eu vou ter o compromisso com a palavra, com Deus da palavra, com o Senhor da palavra? Será que eu vou ter, será que eu não vou ser covarde? Não vai passar em minha mente ali um certo instante a covardia de não cumprir a missão que foi me dada porque eu não quero correr risco de desagradar o homem, porque eu não quero ter conflito com o homem? A gente deve aprender nos ensinos que nós estamos estudando a respeito de Elias, que a gente, fazendo o que Deus quer, mesmo que construa inimigos, Deus há de cuidar da sua vida e da minha vida, e os inimigos não farão nada, mas sejamos fiéis à mensagem, à obra, o exercício, o ofício, a missão dada por Deus na nossa vida, e que Deus realize com grande poder aquilo que Ele tem para realizar através das nossas vidas. Que o Senhor abençoe você, que Deus te guarde, Deus te ajude, e no próximo domingo, ore, leia a palavra de Deus e compartilhe com sua classe e você, querido aluno, com o seu professor que está aqui aprendendo, tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outros
outras pessoas, os seus grupos de WhatsApp, coloca lá, divulga o link deste vídeo para que outras pessoas também venham aprender mais da palavra de Deus, porque é ela que faz, é ela que é eficaz em nossa vida.